Livro de Ezequiel, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1, 2 e 3, tá bom? Diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No dia 5º do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Diga: a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Ezequiel nasceu, preste bem atenção, eu vou ser breve, e no final quero orar pelas mães, mas eu quero te explicar o contexto deste texto. Ezequiel nasceu da tribo de Levi, então naturalmente ele seria um levita, só que ele era do tronco de Arão, então além de levita, ele seria sacerdote. Não é qualquer pessoa que podia ser um levita, e muito menos um sacerdote. Para ser levita tinha que nascer na tribo de Levi, e para ser sacerdote não bastava nascer na tribo de Levi, tinha que nascer na tribo de Levi e ainda ser do tronco de Arão. E Ezequiel nasce. Quando Ezequiel nasce, Jeremias já estava há 4 anos profetizando em Jerusalém, de forma que Ezequiel cresceu ouvindo Jeremias pregar para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá, para a nação de Israel. E ele foi preparado para ser sacerdote do Altíssimo. E a Bíblia mostra no livro de Números que o sacerdote era consagrado ao ministério com 25 anos. Com 25 anos ele era consagrado, mas ele só recebia o ofício com 30 anos. E o que ele fazia nesses 5 anos? Ele ficava estudando. Um sacerdote precisava entender de leis civis, porque ele julgava as questões morais do povo. Um sacerdote, os problemas, as demandas, ele julgava, o sacerdote julgava. Ele precisava entender de veterinária. Por quê? Porque ele examinava os animais para o sacrifício. E se o animal tivesse um defeito, era abominação, Deus não aceitava. O animal tinha que ser perfeito. Nesses 5 anos ele estudava também medicina, porque só naquela época existia mais de 30 tipos de lepras diferentes, algumas curáveis, outras não. Então era o sacerdote que examinava o indivíduo e dizia: você tem que sair da comunidade, você tem que se isolar num lugar. Era ele que olhava a pessoa e dizia assim: não, você, daqui a um tempo você está curado, você pode voltar, que você vai ser introduzido novamente à comunidade. Ele tinha que entender dessas coisas. E além de tudo, ele tinha que estudar também a lei religiosa, porque ele tinha a função, o sacerdote, de ensinar o povo a lei de Deus. Então Jeremias cresceu, foi preparado, estudou para ser um sacerdote em Jerusalém. Ele era filho de sacerdote, neto de sacerdote, ele era do tronco de Arão. Mas lá por volta do ano 606, aconteceu algo e que mudou toda a história de Jeremias. Quando Jeremias Ezequiel, desculpe, falei Jeremias, mas Ezequiel. Por volta do ano 606 aconteceu algo que mudou a história de Ezequiel. Quando ele fazia 25 anos, ele era consagrado ao ministério, mas só tomava posse aos 30. E nesse processo de consagração, ele recebia uma unção. Era passado sangue na orelha direita, era passado sangue no polegar da mão direita e também no polegar do pé direito. Era uma consagração necessária. Por quê? Porque ele, como sacerdote, ele ouviria as coisas de Deus. Ele precisava ter os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, para ouvir o povo. Como sacerdote, ele ouvia o povo e levava a Deus.
como profeta, ele ouvia a Deus e falava para o povo, assim diz o Senhor. Então ele tinha uma consagração na orelha, dizendo: você, seus ouvidos, seus instintos, suas sensibilidades têm que estar voltadas para o eterno, porque o eterno falará com você. Sua mão era consagrada, o polegar direito, porque ele colocaria a mão em nome do Senhor em coisas sagradas. E o pé precisava ser consagrado com sangue também, porque ele pisaria em lugares que só o sacerdote poderia pisar. Ele andaria em lugares santos. E em todo esse texto, Deus já começa a falar conosco, porque a Bíblia diz que nós, a igreja, temos esta missão. Nós somos sacerdotes do Altíssimo, profetas do Eterno. Quem entendeu, diga amém. Diga: eu sou um sacerdote. Deus me chamou à intercessão, à proclamação do Evangelho, irmãos. Isso pesa sobre nós, sacerdócio, o profético e tudo mais. E Jeremias, ele passa por todas essas experiências, ele é preparado. Mas quando chega no ano 606, Nabucodonosor invade Jerusalém. E quando ele invade Jerusalém, ele leva cativo o povo, os nobres da cidade, as pessoas com habilidades especiais. E ele leva, nessa primeira leva, ele leva Daniel, leva seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, que tinham, leva toda essa turma para a Babilônia. Passa-se os anos, e quando chega no ano 576, 596, 97, Nabucodonosor sai de novo da Babilônia, vem em Jerusalém e leva novamente 10.000 cativos, homens. Leva homens para servir lá na Babilônia. E nessa de 10.000 homens, Ezequiel vai também. Ezequiel é levado para o cativeiro babilônico. Quando chegava na Babilônia, eles perguntavam: qual a sua profissão? E Ezequiel disse: o que eu sei fazer é matar ovelha, sacrificar, prestar culto a Deus. E nesse momento, ele diz: mas você só sabe fazer isso? Então o que você vai fazer? Você vai amassar barro, porque você não tem utilidade mais aqui na Babilônia. Aqui não tem templo, aqui não tem culto, aqui não se adora o seu Deus. Então você não é um ferreiro, você não é um pedreiro, você não é um marceneiro, carpinteiro, você não é um médico, você vai amassar barro. E Ezequiel tem o seu projeto de vida frustrado. Por quê? Por causa dessa invasão em Jerusalém de Nabucodonosor, do rei da Babilônia. E quando ele estava lá na Babilônia, de repente, no meio da catástrofe, o céu se abre e a história de Ezequiel muda a partir de agora. Diga: no meio da dor, no meio da catástrofe, Deus se manifesta. Aleluia. Quantos creem? Diga: essa luta não é nada. Deus se manifesta. Ezequiel estava lá no rio Quebar, como lemos aqui no versículo 1. Ele estava no meio dos cativos, maçando barro, daquele cativeiro terrível, na hora mais sombria. Então de repente o céu se abre e ele passa a ter visões de Deus. E é exatamente assim nos dias de hoje. Às vezes nós estamos passando por momentos de luta, momentos de dificuldade, mas nós estamos ali perseverando em Deus. De repente, do nada, uma porta se abre. De repente, do nada, um sinal se manifesta, uma ajuda vem, uma ideia surge, e você deve ter essa esperança e essa fé, e não desanimar, não importa a luta, a dificuldade que estamos passando. Tem hora que a gente olha, eu me lembro, o irmão citou, o Ederson citou a questão do fogo. Eu me lembro que eu vim aqui, andava para um lado para o outro, e eu falava assim: meu Deus, eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar, e eles falavam: pastor, o que vamos fazer? Eu disse: eu não sei. Passou um dia, no outro dia: pastor, o que vamos fazer? Eu disse: também não sei. Não tinha vidro. Passou-se uma semana: pastor, o que vamos fazer? Eu também não sei, eu não sei. Existem esses momentos na nossa vida. E eu fazia apenas aquela pergunta a Deus: Senhor, por que aconteceu isso? E eu questionava a Deus nessa direção. Queria saber se era pecado. Porque eu dizia no meu coração: só o pecado freia um crente. Só o pecado destrói um casamento.
Só o pecado destrói uma família, só o pecado destrói uma igreja. E eu queria saber isso de Deus. E um dia andando aqui, em poucos minutos chorando, o céu vem e o Senhor me renova e diz: ei, mão à obra, mão à luta, vamos continuar e vamos que vamos. E eu senti que era uma retaliação maligna naquele processo. Você sabe a história do que aconteceu no dia, então eu não vou lhe contar agora. E nós pegamos, sabe, irmãos, é no meio das lutas que o Espírito de Deus nos visita. É no meio do problema. Não desespere, não desista, porque é no momento da dificuldade, sempre assim, no último instante, fala: meu Deus, como eu vou fazer amanhã para pagar, para saldar esse compromisso, para resolver essa situação? Eu não sei o que fazer. E se você está na fé, tenha certeza que o céu vai se abrir em sua direção. Volte comigo. Vamos caminhando até onde eu quero chegar. E o céu se abre. E ele passa a ter visões. Olha o versículo 4. Você está com a Bíblia aberta? Fica com ela aberta. Versículo 4 diz assim: olhei e eis que um vento tempestuoso. Era uma tempestade, um tipo de tempestade. Ele dizendo: vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio desta nuvem saía semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência ela tinha semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, com também 4 asas. As suas pernas eram direitas, e a planta dos seus pés era como de bezerro, e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens. Aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. E aí os textos vai seguindo. Deus abre o céu no meio, lá na Babilônia, às margens do rio Quebar, maçando trigo no meio da sofrimento. E Deus começa a dar visões a ele. E Deus mostra a ele uma tempestade, e uma tempestade que vinha do norte. Deus estava explicando para Ezequiel o que estava acontecendo. Essa tempestade que vinha do norte é justamente onde está a Babilônia, de onde eles vieram, para como juízo de Deus sobre o próprio povo dele, consequência do próprio pecado. Deus começa a ministrar, Deus começa a mostrar a Ezequiel, e de repente Deus mostra a ele esses seres, um com o rosto de homem, outro com o rosto de leão, outro com o rosto de águia, outro com o rosto de boi. E você sabe que o evangelho de Mateus é o evangelho do rei, tem a figura do leão. O evangelho de Marcos, ele tem a figura do boi, porque é o evangelho do servo sofredor. O evangelho de Lucas tem a figura do homem, porque é o filho do homem. Em todas as visões apontam para Jesus. E aqui em Ezequiel, a última visão que ele tem é a visão da águia. E a águia fala do evangelho de João, que ele é o Deus que vem do céu. A águia representa o que é celestial. Deus começa a ministrar a Ezequiel e mostrar coisas profundas no meio do cativeiro, no meio da luta. É por isso que às vezes a gente não entende. Fala: meu Deus, está passando uma prova, mas olha como ele está. É porque mesmo no meio da prova, Deus vai derramando sobre nós revelação, contentamento, graça, renovo. Sabe, irmãos, às vezes a pessoa olha para você de manhã, você está prostrado, caído, às vezes até de cama, mas no outro dia você está parecendo uma palmeira ereta, olhando para o céu. A Bíblia diz: o choro pode durar mas a alegria vem pela manhã. E aí Deus começa ele começa a ver coisas assim incríveis, seres de 4 rostos. Ele começa a ver umas rodas que rodam, que giram, com olhos por dentro, olhos de toda parte. Que livro difícil de entender. Quantas vezes nós lemos esse livro, falamos: meu Deus, não entendi nada, não sei do que se passa. Mas Ezequiel está entendendo o que Deus está falando. E ele começa a ver essas rodas, e essa roda fala da glória de Deus. A glória de Deus, aquelas rodas iam para lá, iam para cá, iam para lá, e Deus estava falando com Ezequiel: a minha glória não está só sobre Jerusalém, a minha glória está aqui na Babilônia, a minha glória está por dentro, a minha glória está por fora, toda a terra está cheia da minha glória, eu tenho o domínio de todas as coisas. Nessa visão, Deus vai mostrando que Ele tem o controle dessa pandemia.
Ele tem o controle da pós-pandemia que estamos vivendo agora. Ele tem o controle do dia de amanhã. Ele tem controle das eleições do Brasil. Ele tem controle dos Estados Unidos, a maior nação do mundo, da China emergente. Ele tem o controle, o nosso Deus. Ele vai dando corda, ele vai deixando, ele vai liberando, até a hora que ele decide. E Ezequiel vai tendo essa questão. Olha o versículo 28 do capítulo 1, ele diz assim: com aspecto de arco que se aparece na nuvem. Arco que aparece na nuvem é o que, irmãos? É o arco-íris, em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caiu com o rosto em terra e ouvi a voz que falava comigo. Ele mostra o arco-íris falando da glória dele. Agora, se você olhar na Bíblia, escute isso aqui. A primeira vez que o arco-íris aparece é lá após o dilúvio, onde aparece depois do dilúvio. Deus dizendo: olha a minha glória aqui, após o dilúvio. Se você ler Apocalipse capítulo 4, 3 e 10, versículo 1, você vai ver que a glória de Deus aparece novamente, não depois do arco-íris, mas antes do arco-íris. Mas aqui em Ezequiel, o arco-íris aparece no meio da prova, no meio da luta. E Deus estava dizendo para ele: a minha glória está antes da luta, depois da luta, no meio da luta. Eu tenho domínio, controle, antes, depois, no meio. Eu não perco o controle. Deus não perde o domínio. Aplauda, glorifique, exalte, faça alguma coisa, mas glorifica o Deus, dono da história, que tem o domínio da sua vida e da sua família. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes uma coisa não acontece na sua vida? Você ora e aquilo não acontece. E quando passa os dias, acontece aquilo, ou acontece diferente, ou acontece sei lá outra coisa, mas você fala assim: meu Deus, Deus não permitiu que acontecesse ali, porque Ele queria que acontecesse isso aqui. E esse aqui é muito melhor do que aquilo ali. Quando já tiver essa experiência, diga aleluia. Diga: Deus tem o controle da história. Ele mostra esses arco-íris, vai mostrando essa glória. E você sabe que o livro de Ezequiel está dividido em 4 partes. Olhe bem, a primeira parte do livro vai do capítulo 1 ao 3, é o chamado de Ezequiel, Deus chamando ele para o ministério profético. Do capítulo até o capítulo 24 agora, do 4 ao 24, é o juízo sobre Jerusalém, a nação escolhida, o povo, a família. Eu já vi muitas famílias, eu já vi muitos casamentos, eu já vi muitos homens de Deus perderem tudo. Estava lá uma bênção pregando, e de repente perderam tudo, e foram ao fundo do poço. Quando eu falo perder tudo, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando da unção, eu estou falando da graça de Deus, eu estou falando do poder de Deus, porque isso é algo precioso, isso é algo sensível. A unção que você tem, o Espírito que está sobre você precisa ser cuidado, zelado, entende? Alimentado. Eu já vi muitos perderem, e quando é do capítulo 4 ao 24, você vê o juízo sobre Jerusalém, Deus castigando, usando a Babilônia como vara de Deus, e tanta coisa ruim acontecendo, tanta catástrofe acontecendo. Irmãos, Deus toma Ezequiel, tem uma parte que Deus toma ele, mostra um livro, e diz assim: Ezequiel, leia, coma agora. Ele come o livro, e diz a Bíblia que o livro era como mel na sua boca, mas no seu estômago era amargo. O que Deus estava falando para Ezequiel? Ezequiel, você agora é um pregador da palavra. Não basta pregar, você tem que sentir de verdade. A unção verdadeira não faz eu pregar simplesmente para você. Antes de pregar eu ajoelhei, e eu recebi toda essa palavra. Eu chorei com essa palavra, eu glorifiquei com essa palavra, eu bendisse o nome do Senhor com essa palavra. Antes de cantar aqui, você tinha que ter cantado em casa, cantado no estúdio, orado a Deus, e cada canção ser dito: meu Deus, é uma expressão ao Senhor. Nós não viemos aqui ministrar a igreja, nós viemos ministrar ao Senhor, com as nossas canções,
antes de estar na sonoplastia, na multimídia, nas câmeras, em todas elas, ali dentro, na edição e tudo mais, antes de estar na iluminação, nós precisamos estar na presença do Senhor, ministrar na casa de Deus. Eu disse hoje para a equipe que estava aqui, é um santo privilégio, talvez o maior privilégio que você vai ter na sua vida, é fazer algo para Deus. Ezequiel, ele vê o livro e Deus estava falando para ele, não basta pregar, você tem que sentir as suas entranhas, você tem que sentir o Evangelho, você tem que sentir a verdade do Evangelho, mas você também precisa sentir a dor do povo, você precisa sentir a miséria do povo. É como Oséias, lembra de Oséias? Oséias, para você entender como eu estou me sentindo, um marido traído. Você vai casar com a prostituta, ela vai se prostituir na sua frente, todo mundo vai falar, Oséias, de você, da sua mulher, ela vai ter filhos da prostituição, e às vezes ela ia, prostituía, e Deus falava com Oséias, vai lá e busca ela lá no puteiro. Oséias ia lá no puteiro, e buscava a esposa e trazia de volta, toda suja, machucada, ferida, dava banho, cuidava dela. Quando ela melhorava, olha que Deus que é esse? Que coisa! Nós estamos vivendo, eu vou falar algo muito sério, eu fiquei pensando se falava, mas veja, nós estamos vivendo um mundo perverso. Deus mandou Ezequiel passar por isso como um processo, Oséias, esse da traição, como um processo, uma coisa de Deus, uma coisa específica. Mas hoje existem casais que estão tão pervertidos pelo mundo, pelos valores e princípios do mundo, que a relação íntima de marido e mulher já não os basta, e ele se deixa levar por ventos, aonde ele precisa de um terceiro elemento, ou um quarto elemento, nas suas relações íntimas, para ele fazer aventuras, e se deliciar nos prazeres. Sabe o que é isso? Outros gostam de assistir o seu próprio cônjuge. Nós estamos vivendo uma sociedade podre, que está cheio dos valores mundanos. Deus, irmãos, quando Ele permitiu isso, Ele estava dizendo, você vai ter isso, para você ver como eu me sinto traído, indignado com a traição de Israel para comigo. Irmãos, ele vai começar a ministrar para Israel, do capítulo 4 ao 24, e punindo Israel, o sofrimento de Israel. Ele vai usando 10 símbolos como esse, 10. Teve uma vez que ele falou assim, Israel, você vai se amarrar todo, e vai dormir do lado esquerdo, 200 e tantos dias, você vai dormir desse lado, você vai ficar assim, 290 dias, você vai ficar do lado esquerdo, amarrado com cordas. Depois, você vai dormir 40 dias do lado direito. Mas antes de fazer isso, você vai fazer uma maquete de Jerusalém. E você vai mostrar para todo mundo achava que ele era um profeta doido. Deus começa a usar símbolos para que o povo entenda o que está acontecendo e veja o seu pecado. Deus, como um mestre do ensino, um didático maravilhoso, não só fala, mas traz ensinamentos que o povo entendem. Ele fala com ele, você vai cozinhar a sua comida com fezes humanas. E Ezequiel fala, não Senhor, fezes humanas não. E Deus fala, tá bom, fezes de animal, porque eu quero mexer no brilho desse povo, esse povo orgulhoso, esse povo preconceituoso, esse povo soberbo, que olha para uma pessoa de cima para baixo, e mede a pessoa pela roupa que ela está, não pelo caráter, mede a pessoa pelo, sabe irmãos, não pela essência. A igreja precisa ver a pessoa pela essência. Quando a gente vê uma pessoa má, então a gente toma realmente cuidado, a gente tem que ter sabedoria, porque uma pessoa má, falsa, mentirosa, você te dá um tapinha nas costas, mas na verdade você sabe do que está por trás disso. Mas a gente não mede uma pessoa pelo carro que ela tem, pela casa que ela mora, pelo trabalho, não, a gente olha, porque há muita gente humilde, e há muita gente muito rica, mas também que é cheia de Deus. Há pessoas pobres, podres, faladores, murmuradores, se queixam de tudo, não consegue criar lastro, raiz em lugar nenhum.
Não consegue. E Deus vai fazendo essas coisas com Jeremias, maquete, cerco de Jerusalém, dorme desse lado, faz isso, faz aquilo, e vai ministrando a Ezequiel, vai ministrando ao profeta Ezequiel, e Ezequiel vai mostrando para o povo. Do capítulo 25 a 32, do livro de Ezequiel, agora é o juízo de Deus sobre as nações que oprimiram o povo de Deus. São 7 nações. São 7 nações que ele começa a tratar, dizer, está vendo esse povo que te maltratou? Eles vão pagar também. Paulo revela, tudo que o homem fizer, tudo que o homem semear, ele vai colher. Não se engane. Ele diz, de Deus não se desomba. Você vê esses grandões? Você vê eles fazendo o que estão fazendo? Você vê o que está acontecendo? Olhe para o seu irmão e diga assim, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem fizer, ele vai colher. Seja o grandão e o pequeno, e o médio, e de todo mundo. É a palavra de Deus que não erra ninguém. Quando você dorme, Deus está lendo seus pensamentos. Quando você está lá na África, alguém está lá ao mesmo tempo, porque é a mente de Deus. E aí, no capítulo 25 ao 32, é esse juízo sobre as nações. E do capítulo 33 até o 48, aí começa, e é aqui que eu queria chegar, a restauração de Israel. O 37 é aquela questão que Deus leva Jeremias, Ezequiel, obrigado, estou com Jeremias, me ajude aí. Ele leva no capítulo 37, Ezequiel, a um vale de ossos secos. E no capítulo, versículo 1, do capítulo 37, ele diz assim, quando ele se vê, ele está no meio. Quando é no versículo 2, do capítulo 37 de Ezequiel, Ezequiel já não está mais no meio, ele está nas extremidades, porque Deus faz ele andar no meio dos ossos secos. E quando ele vai andando no meio dos ossos secos, ele percebe que os ossos não estão secos, mas estão sequíssimos. Eu acho que ele tinha que tomar até cuidado, porque quando ele pisava, esfarelava, muito seco. E aí Deus começa a ministrar para ele, Ezequiel, não adianta você estar só no meio, vocês têm que estar nas extremidades. Você tem que conhecer o problema por dentro e por fora. Você tem que entender o que está acontecendo na profundidade e nas extremidades. Você tem que fazer uma leitura completa. É por isso que nós precisamos nos avaliar, avaliar nossa família, nosso casamento, avaliar nossa vida, os nossos alvos, nossos objetivos, ver para onde que estamos andando. Eu estou com tal idade, o que eu estou fazendo? Não adianta entrar em crise, porque se eu não fiz nada até aqui, não adianta eu ficar chorando pelas águas que passaram. Eu tenho que ver a minha vida daqui para frente. Se eu tenho trabalhado para Deus, ou não tenho até aqui, não importa, eu tenho que decidir fazer algo para Deus, daqui para frente, discipular, pregar o evangelho, participar do coral, participar dos ministérios, eu tenho que trabalhar, é daqui para frente. Quem está entendendo, diga aleluia. Não adianta eu ouvir só uma parte, eu tenho que ouvir tudo. Ele começa a mostrar a Ezequiel essa questão toda, e aí Deus pergunta a ele, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ele diz, eu não sei, só o Senhor que sabe. E ele diz assim, profetiza esses ossos. E Ezequiel aponta o dedo, penso eu. A Bíblia não fala que ele aponta o dedo, mas um profeta tem um cajado na mão, tem um dedo na mão. No mundo esse dedo é o do acusador, nas trevas é o dedo do diabo, mas na igreja é o dedo do profeta. Ele aponta e diz, assim diz o Senhor, ouvi, ossos secos, a palavra de Deus. E vai profetizando, e os ossos começam, aquele movimento, e começa, e a surgir um exército. E nesta noite Deus está falando para você, que no meio dos ossos secos, você é profeta do Altíssimo. No meio da escassez, você é profeta, eu sou profeta do Altíssimo. É você, irmãos, é Deus está olhando para você e dizendo, eu quero ver o que meu filho vai falar agora. E ele está dizendo assim, eu estou esperando ouvir dele uma palavra profética. Eu estou esperando que saia da boca dele
uma palavra do Espírito, não uma palavra de morte, não uma palavra que denigre. Sabe, irmãos, e o diabo está do lado dizendo assim: eu quero ver o que ele vai fazer agora, porque agora vai começar o show da murmuração, o show da maledicência. Sabe, irmãos, dois mundos. A sua carne está querendo se queixar e reclamar, mas o Espírito está gritando, dizendo: ei, entenda que isso é um processo de Deus. Abra sua boca e seja como Ezequiel, profetiza aos ossos secos, profetiza sobre a sua enfermidade, a enfermidade que te aflige, a situação, dizendo: ei, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, e há um Deus que disse que ouve a oração, e Deus já está agindo. A palavra de Deus não volta vazia, ela não volta até cumprir a que foi designada. Deus espera de você e de mim, os homens como os da Bíblia, homens que falam quando não veem, quando não sentem, mas falam exclusivamente pela fé na palavra de Deus. Homens que dizem assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os homens e mulheres que dizem: Ebenezer, até aqui Deus nos ajudou, e Deus vai continuar provendo e nos ajudando. Nos últimos dias Deus tem trabalhado muito comigo, dizendo que nós mesmos anulamos muitas das nossas orações. O que a gente ora agora, às vezes, cancela um monte de oração, porque a oração que fazemos agora é tomada de incredulidade, enquanto algumas das nossas orações nós temos respaldo na Bíblia, para dizer: o Senhor vai fazer, como, quando, não é comigo. Mas ele disse no Salmo 34, 37, que se eu me agradar dele, ele satisfará os desejos do meu coração. É o Deus que disse em Jeremias 29, 11: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Sabe aqueles momentos que você está com medo? Medo é um espírito, com pânico, medo de atender telefone, medo de ver certos programas, medo de conversar, medo de ir em certos lugares. Nesse momento você tem que tomar a palavra de Deus, que ao mesmo tempo ela é escudo e espada. Escudo que te defende e espada que ataca. E você dizer, sabe, muito medo, você dizer: os pensamentos que Deus tem para mim não são de mortes, não são de doenças, Jeremias 29, 11, mas são pensamentos de paz, de prosperidade, de bondade. Eu é que sei o que eu penso de você. Às vezes você sonha, igual a irmã sonhou. Ela sonhou de uma coisa muito ruim na família dela. Eu digo: a gente não se baseia por sonho, nós se baseamos pelas promessas de Deus. Nós não se baseamos pelo que sentimos. O sonho, como a profecia, precisam ser julgados à luz do sagrado livro. Se contradiz, se está de igual, mas eu senti uma profeta, não importa, o Espírito de Deus está sobre você. E eu já vi muitas vezes na Bíblia a oração mudar o destino profético. Eu já vi muitas vezes sonhos, visões e até profecia. Isaías vai lá e diz para ele: você, Ezequias, vai morrer. Ele chora, ora, e Deus fala: volta, Isaías. Olha, Deus falou comigo, eu estava lá no pátio, mandou eu voltar. Diz que você não vai morrer mais, porque ele ouviu suas lágrimas. Diga: há poder na súplica do justo. De novo, diga: eu sei. Há poder na oração. Agora olha para o seu irmão e fala: por que você não ora? Suas orações não passam de 1 minuto. Você nem dobra o joelho. Última vez que você se ajoelhou para orar, não precisa responder. Não precisa responder. Alguns, hoje. Alguns, deixa para lá. Mas a oração é fonte de poder. Cadê o tecladista? E Deus começa a ministrar para Ezequiel no capítulo 37 e falar do vale de ossos secos.
Irmãos, profetizar quando tudo está bem é fácil. Nós temos que ser profetas em todo o tempo. Tem um versículo que eu gosto muito dele, está em Marcos 15, 33, diz assim, Marcos, um versículo que diz assim: aceso esteja as vossas candeias, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. É nas horas difíceis, o óleo sempre presente, sabe, irmãos? Deus quer ungir seus olhos. Mas eu quero terminar falando de Ezequiel, todo esse processo que ele passa, foi treinado, irmãos. E quando Deus dá as palavras para Ezequiel, já tinha 5 anos que ele estava na Babilônia. Ele foi consagrado com 25, com 30 tomava posse do ministério. Jesus tomou posse do ministério com quantos anos? 30. A Bíblia é toda desenhada, irmãos, tudo se completa, está tudo ligado. Não se engane se o diabo falar algo diferente. É você que não tem capacidade de aprender, nem eu, de entender. Mas se orarmos e buscarmos, Deus vai mostrar pelo Espírito. Não vai ser o homem que vai querer te convencer de nada, não, porque o homem, nas coisas de Deus, a palavra é revelada pelo Espírito. E alguém diz: como que você me prova que Deus existe? Olha, eu falei com ele hoje, eu sinto ele aqui, e as profecias desse livro atestam a veracidade do nosso Deus. As coisas que estão acontecendo, ele já predisse há muito tempo. E aí quando Ezequiel vai passando todo esse processo, e aí entra no capítulo 33 para frente, ele começa a falar da restauração do povo. Sabe, irmãos, eu sei que tem muito pregador do caos, e eu sei também que tem muito caos para vir, tem muita coisa ruim para vir, tem muitas coisas que a gente nem imagina, mas eu sei também que a glória de Deus, a igreja será cada vez mais adornada. Sabe o que é adorno? Adorno é o poder de Deus. Adorno é o brinco, é o cordão bonito. Adorno é uma joia, adorno é um penteado, uma roupa. Isso é um adorno. Pessoal, uma noiva está adornada. Ontem nós fizemos um casamento, a noiva estava linda e tal, toda adornada. Mas para a igreja, quando fala de adorno, fala do poder de Deus, do avivamento, da presença de Deus no meio da igreja. A mesma Bíblia que fala de caos, ela fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Fala para o seu irmão: fica em paz, irmão, fica tranquilo, respira fundo e glorifica a Deus. Começa a glorificar a Deus, que esse mar agitado que está dentro de você vai se acalmar. Chora, bababás. A palavra de Deus, irmãos, ela é espírito. Quando a gente lê um livro de magia negra, os espíritos malignos se manifestam para operar em cima daquilo que está sendo dito. Quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo, ele já está presente em todo lugar. A Bíblia diz que ela é espírito e vida. O espírito maligno traz morte, o Espírito de Deus traz vida. Quando a gente lê esse livro, o Espírito... Então quando a alma da gente está muito agitada, a gente começa a glorificar o Senhor, a gente desafia a gente mesmo. Então Ezequiel, ele tem essa experiência, mas quando chega no capítulo 47, Deus dá uma visão a ele que eu vejo como mães de um rio que sai debaixo do templo. E aquele rio vai saindo daquela água, diz a Bíblia, cristalina, transparente, puríssima. E aquele rio vai entrando no meio ao deserto, e aonde ele passa, ele vai fertilizando. Dá para você imaginar isso? A gente chama isso de mente homilética, aquela mente da imaginação. Onde ele vai passando, ele vai trazendo flores, frutos. Onde ele vai passando, diz a Bíblia aqui no capítulo 47, que esse rio tem 2 braços. Um braço vai para cá, outro braço vai para lá. E um braço que vai, ele cai lá no Mar Morto. E o Mar Morto é morto porque não tem vida, não tem peixe, não tem planta, não tem nada. A quantidade de sal é muito grande. Você chega lá, você entra, você boia. Todo mundo boia, ninguém afunda.
A água é tão salgada que você não pode nem colocar nos olhos, senão você fica cego durante um tempo, tem que lavar com muita água. Esse mar está a mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da terra. O mar mais baixo, um dos lugares mais baixos. Mas a Bíblia diz que esse rio que está lá, esse mar que está lá, de água salgada, ele vai receber esse rio de aqui de Ezequiel. Ele vai receber esse rio de Ezequiel, escute. E esse rio vai chegar nesse mar. E quando chegar nesse mar, ele vai fazer uma troca. Vai começar a nascer plantas. Não tem pescador lá, não tem pescador. A única coisa que passa lá hoje são os aviões de Israel. Porque de um lado do rio é Israel, do outro é a Jordânia, se me falha a memória. Então os caças fazem a guarda das fronteiras. Mas daqui a um tempo, porque ele diz a Bíblia, que esse mar que não tem vida, vai ter tanto enxame de peixe, que vão ter companhias de pescadores, que vão pescar muito peixe. Quem acredita nisso? Diga aleluia. Então, deixa eu te ajudar. Há uns anos atrás, eu fui a Israel, e lá em Israel está acontecendo um fenômeno, exatamente ao lado do mar morto. Estão abrindo crateras, buracos, de 15 metros de diâmetro, 30 metros de diâmetro, 6 metros de diâmetro, e eu pude ver, chegar perto. O mar morto está no meio do deserto, ele está perto da região de Sodoma e Gomorra, ele está numa região bem desértica mesmo. Até hoje, é horas andando no asfalto, de carro, para chegar lá. E do lado, suponhamos que esse púlpito é um mar morto, estão surgindo buracos, do nada. Os geólogos, essa turma toda, ninguém explica, eles falam uma coisa, falam outra, mas ninguém sabe. E esses buracos que estão saindo, tem água. E a água é potável, água doce. E esses buracos que surgem, do lado, tem peixe, do nada. E não são 1, nem 10, nem 100, são centenas e centenas, alguns chamam de bolainas, buracos que estão surgindo, e ninguém explica, mas o povo de Deus explica. Quando a gente vai a Israel, é como se a gente andasse nas páginas da Bíblia. Quando a gente vê essas coisas, a gente fala, meu Deus, é Jesus voltando. É a profecia de Ezequiel 47, já em curso de cumprimento, ou seja, há pouco tempo para a igreja. Irmãos, aproveite o tempo que tu tens, redime o tempo, viva intensamente, mas viva mais ainda para Deus. Coloque Deus em tudo seu. Vai na praia, coloque Deus. Vai no shopping, coloque Deus. Vai pregar, coloque Deus. Dormir, tudo comer, coloque Deus. Nós não precisamos fazer nada longe de Deus. Diz esse rio que onde ele passa, ele vai chegar no Mar Morto, e diz que vão nascer árvores nas margens dos rios, que as pessoas vão comer do fruto, vão ser remédio às folhas, alimento. Ezequiel começa a falar sobre isso, e ele começa dizendo assim, como que o processo de Deus é. Quando Deus dá a ele essa visão aqui no 47, ele vê um rio que quando ele pisa, a água está no tornozelo. Aonde a água está? Ele começa a andar como se fosse na nascente do rio. Água no tornozelo. Você já foi em alguma nascente, em algum grande rio? Então, você fica admirado, né? Fala, meu Deus, mas isso aqui que dá origem ao rio Amazônia, maior do mundo? Isso aqui que dá origem ao rio São Francisco? Rio São Francisco é lindo, lindo, lindo. Águas transparentes, meu Deus, o que é aquilo? Os rios do Cerrado no Brasil. O Brasil, o país mais bonito da terra. A Suíça é lindo, não sei qual é lindo, mas o Brasil é único. Diga, bendito é o Senhor. Essa é a minha nação. Aleluia. Essa terra é nossa, irmãos. Nós nascemos aqui, Deus nos pôs aqui. E aqui há preto, branco, vermelho, amarelo. Nós somos a cara do céu. Daqui vai sair os missionários que vão invadir o mundo todo. Um grande avivamento está para descer sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Um Deus poderoso.
E esse rio, irmãos, começa e depois ele vai crescendo. Isso fala para nós da obra de Deus. Talvez a água está no teu tornozelo muito tempo. Começa a andar um pouquinho mais para dentro do rio, que as águas vão vir no joelho. Depois elas vão vir no quadril. Depois elas vão vir ao lombo. Depois você não tem jeito de andar, você vai ter que nadar. E cada fase é uma experiência diferente. Águas nos calcanhares traz um frescor. Aquele sol, quando você pisa, aí você tira o sapato e pisa. Aí você fala, meu Deus. Você vai andando. E aí já dificulta um pouco o andar no joelho. Mas já é uma outra experiência. O Senhor quer da Igreja Batista Caminho da Fé. O Senhor quer de você que está nos ouvindo na internet, que você adentre no rio de Deus. Mas não pare. Saia das margens. Vá para águas profundas. É nas águas profundas que estão os grandes peixes. É nas águas profundas que estão os grandes milagres. As grandes experiências. É na intensidade. Entende, irmão? Seja intenso para o Senhor. E eu penso que mãe é assim. Quantas vezes a mãe vem, o colo da mãe, o beijo da mãe, traz um frescor sobre a nossa vida. Quantos de nós às vezes procura a mãe para desabafar, abrir o coração? Você que é mãe, entende? A mãe é algo divino. Deus fez ela depois do homem e a fez especial. Deus falou para Adão, Adão, meu filho, olha porque eu te trouxe. Eu também, Adão acho que disse isso também, Arilda. Eita glória, eu vou deitar e rolar, né? Vou me lambuzar no mel, meu Deus. Mas nunca tinha visto um trem tão lindo daquele. Ele só via bicho, animal, elefante, mula, cavalo, jegue, jacaré. Agora ele vê Eva. Como que ela era, hein? Linda, não sei se era morena, loura. Ela era linda. Olha para a irmã do lado e fala assim, irmã, você é linda. Você nem tanto. Mas a irmã é linda. Eu vou ler para encerrar, diz assim, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Não vai murchar suas folhas. As folhas vão ficar sempre verdes. Não faltará fruto, vai ter fruto direto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Quando você lê o Salmo primeiro, o pessoal do louvor pode vir também. Quando você lê o Salmo primeiro, olhe para mim que eu vou encerrar agora. Quando você lê o Salmo primeiro, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que é o resto? Eu esqueci. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e... Pois se ele anda, tem prazer em Deus e medita na palavra dia e noite, ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, né? Que dá o seu fruto. Não é assim no original, na estação própria. No original, ele diz assim, se você tem aquela Bíblia Mensagem, ela fala isso também. Ela traz o sentido que é sobrenatural. Não é fruto na estação própria, é fruto novo todo mês. Todo mês. Diga, todo mês. Porque o natural é manga em dezembro, novembro, jaca eu não sei, jabuticaba 3 vezes ao ano. Mas esse fruto é todo mês fruto novo. Isso fala da gente que vive no Espírito. Sempre, diga comigo, sempre que alguém chegar perto de mim, vai ter uma palavra de vida doce para essa pessoa.
Diga: quem chega perto de mim, ouve uma palavra que motiva, que incentiva, que exorta, que cura. Diga aleluia. Ezequiel, Deus passou esse processo com ele. Há lutas. O salmista disse: muitas são as lutas do justo. Mas como é que é o final do versículo? Mas de todas o Senhor o livra. Tem gente que só prega a primeira parte. Muitas são as lutas do justo. É verdade, irmão, é luta, é luta. Irmão, é luta, meu Deus, é luta. Minha irmã, é luta. Meu irmão, é luta, é luta, é luta. O outro diz assim: ainda que a figueira não floresça. Olha, a figueira não floresceu, a vide não deu seu fruto, a romeira não deu só a romã, a parreira não deu a uva, e não sei o que, o curral foi roubado, as ovelhas roubaram. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas aí no final ele fala assim: eu vou me alegrar. Olha o versículo todo. Porque Deus faz os meus pés como o da corça. Eu vou me alegrar, porque eu vou alegrar a Deus pelo que eu estou vivendo. Mas eu sei que no final Deus vai me colocar nas alturas.